Existe algo muito importante aqui para investigarmos. É esta questão da mente. A presença da mente em nós. Nós vivemos com uma mente em resistência. Nós temos a vida acontecendo e temos a mente em resistência se expressando. Nós precisamos aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento. Esse aprender é aquele que nos permite olhar para esse momento sem o pensamento e, portanto, sem esse fundo de condicionamento, que é a forma como a mente lida com as situações. Aprender é conhecer, é compreender, é perceber, é ter clareza. É isso que nós precisamos. Esse conhecer o processo do nosso próprio pensar, do nosso próprio sentir e agir na vida. É a compreensão das ações, é a compreensão dos pensamentos, é a clareza a respeito dos sentimentos. Porque esse eu, o ego, a pessoa, aquilo que nós somos, quem nós somos, se move de uma forma muito complexa. Essa entidade que é o mim, o eu, ela é complexa. Nós temos uma mente complexa porque temos uma mente que resiste, que não está fluindo com o momento, fluindo com o instante, fluindo com a vida. As nossas respostas são respostas prontas, automáticas, mecânicas. É a presença de uma mente condicionada que resiste. É isso que nós chamamos de consciência. Essa presença em nós, desse mim. Portanto, a meu ver, é fundamental, é necessário, é urgente isso, termos esta compreensão. Compreender essa pessoa que eu sou, todo esse campo do eu, todo esse padrão de ser alguém. Ele é o resultado de toda essa influência de padrões que herdamos. Esse modelo de mente programada, de mente condicionada, de mente que se repete, é algo típico no ser humano. Assim, nós trazemos um condicionamento político, um condicionamento religioso, um condicionamento social, um condicionamento de tradição de família. Nós temos diversas formas de padrões que herdamos, que cultivamos e sustentamos. Quando temos a compreensão de todo esse campo, que é o campo do eu, o campo do ego, seus motivos e razões, percebemos que todo esse modelo se assenta na memória e, portanto, no passado. É a memória consciente e inconsciente. É aquilo que está presente como o oculto que não se mostra presente e aquilo que está presente como o patente e o revelado desses padrões. Investigar isso, tomar ciência disso, ter a clareza sobre isso.
é a forma como eliminamos esse modelo, essa continuidade, esse padrão. Assim, eliminamos esse pensador, esse experimentador, esse elemento que olha a partir de conclusões, crenças, opiniões e ideias, que é a presença desse eu observador. Assim, estamos vivendo nesta condição, nesta padronização, vivendo nestas experiências para este mim. Acompanhar cada pensamento, sentimento, emoção, sensação, estímulo e ação, sem interferir com isso. Isso nos dá uma plena ciência do próprio movimento deste fundo, de como estamos operando no mundo. É isso que nos aproxima desta autodescoberta. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é eliminar esse condicionamento. E isso é eliminado quando olhamos desta forma, quando acompanhamos todo esse processo presente em nós. Essa é a visão de todo o campo, que é o eu, o mim, o ego. Compreender aqui, ter clareza aqui, significa ver o que está aqui. Ver o que está aqui é ver o que é. Ver o que está aqui é olhar diretamente para isso. Não é ver o que não é. Não se trata de ter ideias do que fazer com o que está aqui. É simplesmente ver exatamente o que está aqui. Eu digo isso porque o nosso modelo de ser alguém carrega sempre essa ansiedade de mudar o que é para esse ideal, crença ou ideal do que deveria ser. Então não ficamos nesse olhar para o que está aqui. Nós ficamos numa ideia do que deveria estar aqui. Quando você está triste, você gostaria de não estar sentindo isso. Esse é um exemplo. Quando você está com raiva, você não gosta de estar sentindo raiva. Você não gosta disso. Então, a ideia é que você não deveria estar sentindo o que está sentindo, que é a raiva. Então, nós não ficamos com o que está aqui, ficamos com o que deveria estar aqui. Isso não nos permite investigar a natureza do eu, a natureza do ego. Isso não nos permite olhar para esse campo. Isso não nos permite olhar para esse movimento de padrão, de condicionamento egóico, de condicionamento mental. Para nós é mais importante o que deveria ser do que o que é. Então, não é o que está aqui que nos interessa. É o que não está aqui que nos interessa. E assim nós continuamos mantendo sempre o desejo de ser diferente, de mudar, de se libertar, de ser feliz, de ter paz, de ter amor, de ter liberdade, quando de fato isso não está aqui.
A compreensão do que está aqui é real, do que não está aqui não é. Nós precisamos compreender o que está aqui, porque a nossa possibilidade de irmos além deste condicionamento consiste na investigação daquilo que aqui está presente, e não dessa ideia do que deveria estar aqui presente. Acompanhe com calma isso. Esse desejo de se livrar, esse desejo de ser diferente, de sentir diferente, de fazer diferente. Esse é um padrão ainda de condicionamento egóico, de condicionamento mental. Algo que nos distrai e não nos permite ter a visão clara daquilo que aqui está presente para ser visto. Portanto, o que é a realidade da compreensão do momento presente? É olhar para o que está aqui presente. Sem esse modelo do que deveria estar aqui. Quando aprendemos a olhar sem interferir com isso, temos neste olhar a clareza de uma percepção livre do eu, do mim, deste que quer fazer algo, que quer se livrar, que quer interromper isso. Assim nos aproximamos desse aprender sobre nós mesmos. Quando descobrimos o que é olhar esse padrão, esse formato de condicionamento. E basta esse olhar, esse perceber, esse constatar para o fim desta condição, para o fim desse padrão, para o fim desse modelo. Porque há uma qualidade de energia presente, de inteligência, de lucidez, de clareza, de compreensão. É aqui que nos deparamos nesse aprender sobre o autoconhecimento com a presença da meditação. Observe que nesse instante, neste momento, não existe alguém para interferir com esta percepção, com essa escuta, com esse olhar. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que é? É olhar sem interferir, sem exigir, sem rechaçar, sem rejeitar. E assim nós rompemos com esta mente que resiste. Descobrir o que é viver livre desta mente egóica, desta presença da mente, a mente em resistência, é constatar como olhar sem esse fundo psicológico, sem esse modelo de registros do passado. Rejeita, que luta, que quer fazer algo contra isso. Portanto, a presença da meditação é a presença da compreensão deste eu. Alguns confundem a meditação com uma técnica ou prática, com algo que alguém irá fazer, com algo que alguém irá realizar, com um exercício, método ou técnica
o que naturalmente é algo que representa ainda um aprendizado. Todo esse aprendizado que nós temos, eles se sustentam em um fundo de conhecimento, de memória e lembrança. Portanto, ainda é parte do condicionamento aquilo que aprendemos como uma técnica meditativa. Porque temos alguém na execução. Nós temos a meditação como o alvo e o propósito e alguém envolvido nesse propósito, fazendo uso de uma técnica ou prática aprendida. É algo ainda dentro de um condicionamento. Aqui estamos trabalhando com você a verdade da meditação, da real meditação, de uma forma prática. E a presença da meditação é a ausência do condicionamento, é a ausência do meditador, é a ausência do eu. Portanto, olhar para as nossas reações sem interferir com elas é romper com o padrão, com o condicionamento egóico, com a mente em resistência, com este formato do eu. Então, a presença de ser é aquilo que aqui se revela quando esse fundo de condicionamento do eu não está. Esse é o encontro com a vida, esse é o encontro com a verdade, esse é o encontro com Deus. Só há uma realidade presente. Essa realidade não é o eu, não é esse mim, não é essa pessoa. A presença dessa pessoa, desse mim, desse eu, é uma sugestão dada pelo pensamento. Uma imagem estabelecida em nossos cérebros pelo pensamento. Esse sentimento, sensação, emoção de ser alguém é algo atrelado a uma sugestão que vem desse fundo, que é o passado, que é o experimentador, que é o eu, ele que é o resultado de um conjunto de memórias e lembranças. É ele o elemento que sentimos e pensamos está presente. Mas é uma forma como o cérebro representa, a partir do pensamento, a particular existência de uma identidade. Essa é a sugestão hipnótica, essa é a sugestão egóica. A grande certeza de ser alguém aqui, pensando, sentindo, falando, realizando coisas, é a sugestão dada pelo pensamento. Nesse modelo de um pensador, de um experimentador presente. Portanto, o que é meditação? A meditação, qual é a verdade dela? Ela é a ciência da vida, sem esse fundo, sem esse condicionamento, sem esse eu. Isso nos aproxima de um olhar para o momento sem o observador. Algo semelhante a olhar para um pôr do sol ou para uma noite de lua cheia. Quando você está diante de um pôr do sol, ele não tem nada para você. Você não tem o que fazer com aquilo. Não é algo utilitário para você. Por que isso é muito interessante? Porque isso nos mostra que não existe esse você nesta relação com esse olhar.
A presença desse você, desse mim, desse eu, não entra diante daquele cenário. Portanto, há algo presente e esse algo não é a pessoa. É a presença da vida, é a presença do mistério nesse olhar. O eu não está, o ego não está, a pessoa ali não se encontra. Portanto, diante daquele luar, daquele pôr do sol, olhando para aquelas ondas na praia, é só o olhar. Portanto, o nosso real encontro com o momento é um encontro com a vida. Nesse encontro não há esse você. É a vida assumindo esse espaço em sua mente e em seu coração. Nesse contato com o instante. Nesse contato com o momento. O olhar está ali. O escutar está ali. O perceber está ali. Mas não existe o eu. Assim, a presença da meditação é aquilo que aqui está presente, quando o eu não está. E quando ela está presente, o mistério aqui se revela. Não se revela para mim, se revela, apenas se revela. Aqui temos a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Deus é o mistério, é o indescritível, é o inominável, é o inexplicável, é a vida sem alguém para fazer avaliações, para ter ideias, conceitos ou crenças. Portanto, como encontrar Deus? A resposta é assumindo a realidade. A verdade de que a única presença é a presença do mistério, é a presença divina. Colocando de uma outra forma, a verdade sobre você é a realidade sobre a vida. É a ciência sobre Deus. Quando temos a presença desse aprender sobre o autoconhecimento, temos a resposta para a pergunta: o que é meditação? E a verdade da revelação daquilo que representa a significância, o significado, a realidade desta verdade presente, que é a verdade desse encontro com Deus. Esse encontro com Deus está na ciência de ser, que é meditação. E a presença da meditação está nesta compreensão da vida como ela é, quando o eu não está. Algo que se revela nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender, essa compreensão, essa constatação, essa percepção da vida. A base sempre é o autoconhecimento. A não ser que você tenha a clareza da verdade sobre esse mim, ele não desaparece, ele não volatiza. O aparecimento desse mim, a sustentação da continuidade desse eu,
está nesse velho formato de mente condicionada. A não ser que fique claro a verdade sobre o eu, essa mente não se livra do seu velho modelo de condicionamento. Ela mantém, ela sustenta, em razão de uma desatenção, de uma continuidade de repetição, de funcionamento. Mas quando descobrimos o que é olhar, perceber, ficar ciente, sem interferir, a mente passa por uma profunda e radical mudança. Há um descondicionamento nela, porque ela se aquieta, ela silencia. Um espaço novo surge quando o passado perde a relevância, quando esta memória, esses padrões de herança, de condicionamento mental, não tem mais espaço. Então isso se dissolve. O espaço que agora temos presente é o espaço do silêncio, é o espaço da quietude. E nesse espaço se revela aquilo que é eterno, aquilo que é indescritível. Repare que em nenhum momento aqui nós falamos de alguém tendo esse encontro com Deus, de alguém se tornando hábil na técnica ou prática da meditação, de alguém olhando para a vida e tendo uma compreensão dela. Aqui a verdade é que esse alguém é toda a complicação. É a presença ilusória desse alguém, a presença dessa mente, que é a mente em resistência, que é a mente isolacionista, separatista, que se sustenta nessa ilusão, na ilusão da separação entre ela, sustentando essa ideia do eu, do mim, da pessoa e a vida. Quando você assume a realidade de ser, seu contato com o outro, com o marido, a esposa, os filhos, com o mundo à sua volta, não é mais a partir da ideia de alguém que tem pessoas, que tem o mundo à sua volta. Não há mais a ideia de alguém presente quando o eu não está. Assim, esse real contato com o externo e o interno é um único contato, é uma única presença, é a presença da verdade, a presença de Deus. Você, em seu estado divino, vive em seu estado natural de ser, que é meditação. Observe que a meditação não é algo que você realiza, é algo que aqui se revela, exatamente quando você descobre como apenas olhar, escutar, perceber a vida como ela está acontecendo, internamente ou externamente. Perceber o pensamento, o sentimento, a emoção, perceber os gestos, o seu tom de voz, as palavras que você usa, perceber ele ou ela, como ele fala, o que sente, como reage. Apenas olhar para o externo e para o interno, sem interferir com isso. Há uma qualidade de compreensão do momento
que ultrapassa a particular visão desse mim, desta pessoa. Porque o passado, que é o eu, o ego, o mim, o modelo de estrutura de memória nesse campo pessoal não está mais presente. Então, o seu olhar não é mais o olhar desse mim. O seu escutar não é mais o escutar desta pessoa. Há algo presente. Este algo é esta energia divina, esta presença divina. É bem curioso também a expressão Kundalini, como alguns empregam. Kundalini é simplesmente esta energia de presença, de inteligência, que aqui está presente quando o eu não está. Então, o seu olhar, escutar, perceber é de uma outra ordem. Você, em seu estado de ser, é esta energia, é esta presença, é a realidade de Deus. Ramana Maharshi dizia que Deus, ser, Kundalini, são palavras diferentes para uma única realidade. E essa realidade é a natureza do seu ser. Portanto, aqui estamos juntos olhando para isso, para essa descoberta, para esta revelação. Nossos encontros que nós temos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, são 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com o chefe, na relação com os amigos de trabalho, na relação com pessoas. Eu tenho que ter uma autoestima, uma avaliação de mim mesmo. Ninguém pode avaliar isso, só eu. Se alguém tocar nessa avaliação, eu fico triste.